Boa noite. Então nós vamos falar hoje de agricultura. Quem aqui tem alguma experiência com agricultura? Assim, arar a terra, ali ele tem. Quem mais? Levanta a mão. Tem também? Se plantar milho, colhe o quê? Milho. Se plantar feijão, colhe feijão. E assim, Deus, que é soberanamente justo e bom, fala para nós: se você plantar arroz, você vai colher arroz; se plantar milho, vai colher milho. Então esse trecho, a cada um segundo as suas obras, ele nos chama à reflexão de como que nós estamos arando a terra, que sementes nós estamos jogando, se a gente está jogando a água ou pedindo, para Deus mandar chuva ou para chuva, manda sol e tudo, se a gente está colocando um adubo para que a semente germine, saia então aquele brotinho e a planta vá em busca do sol, rompa, até a superfície da terra, continue crescendo, desenvolvendo, e aí então vire um pé de milho, um pé de feijão e assim por diante. Mas às vezes a gente tem a nítida impressão que se a gente plantar bem direitinho um arroz, talvez nasça feijão. Só que não vai nascer, não é óbvio. E Deus não é perfeito? Então, como é que a gente foi acreditar nisso? Que se a gente plantar arroz, pode ser que nasça um feijão? Por causa da nossa ignorância diante das leis divinas. Nós temos uma ignorância nata, porque a gente vem fazendo um processo de desenvolvimento, empregando forças para sermos melhores amanhã do que hoje do que ontem. Mas, se a gente ir a fundo mesmo nas nossas ações, às vezes a gente finge que é o que não é, porque a gente quer ser, só que a gente ainda não tem desenvolvimento moral para ser aquilo. Então, o que os Espíritos vêm nos alertar, inclusive, nesse trecho do Evangelho que o Alessandro leu? Que nós podemos pedir ajuda da assistência espiritual, para que a gente, então, consiga fazer uma transformação. E de fato, quando nós formos colher na maturidade da vida, nós possamos colher o arroz que plantamos e ficarmos felizes com a colheita. Só que lembra que nós somos ignorantes, como eu acabei de falar. Então, em outras existências, nós e os nossos antepassados éramos mais ignorantes ainda, concordam? Porque existe uma lei. Ninguém aqui vai para trás. Isso aí nós podemos ficar mais descansados. Que chama lei do progresso. Então, nós conseguimos passar do estágio A para o B, do B para o C, do C para o D, com mais velocidade, bem devagar, igual uma tartaruguinha, ou dando uma aceleração. Depende das circunstâncias da nossa vida, depende de como nós reagimos diante das circunstâncias que se apresentam e depende de quantos recursos que eu vou adquirindo ao longo da caminhada para eu poder ter mais receita pronta de como viver melhor. Pena que não tem uma receita para viver melhor, Se tivesse, ia ser tão bom. Já ouviram assim uma frase? Quando nasce
esse filho não tem manual de instruções, mas tem vários. Tem a letra do Evangelho aqui do Alessandro é bem grande, né? Ergue ele, olha lá. O Evangelho segundo o Espiritismo é um roteiro de como plantar arroz e colher arroz, plantar feijão e colher feijão, e cada vez de uma espécie melhor, porque ele ensina as leis morais que não tem numa escola. Você não vai lá assim, eu vou botar minha menina para estudar ali naquela escola, porque ali é um ensinamento moral puro. Aonde que a gente vai aprendendo isso? Em casa, na cultura da família, no centro espírita. Tem alguns projetos surgindo hoje nas casas espíritas, inclusive, e em atividades socioeducativas, que chamam, por exemplo, habilidades para a vida, por exemplo, habilidades de desenvolvimento para a relação com o outro. Nesses até a gente encontra, então, o ensinamento disso. Em casa tem um roteiro, o Evangelho no Lar. Então, se eu quero que na minha colheita, meus filhos, meus descendentes tenham mais facilidades e bênçãos, eu preciso semear isso no dia a dia. Como diz a Lucilena Galvão, é uma filósofa que eu gosto de seguir, muito escutar ela fala assim: se eu jogar um notebook do topo de uma escada e ele for batendo, quicando e chegar lá embaixo, se eu jogar esse aqui, vamos dizer que é de 2010, não vai chegar lá embaixo um de 2025, vocês concordam? O que vai acontecer com esse aqui se eu atirar ele ali? Vai chegar esse mesmo, mas mais baleado ainda. Tem como eu atirar esse e de repente, nossa, última geração? Não tem. Então na nossa vida é a mesma forma. A cada um segundo as suas obras. E aí a gente fica numa ideia fantasiosa que se eu fizer tudo atrapalhado, mas depois, Senhor, olha, eu estava meio errado. Não, tudo bem, né? Então a consciência nossa, realmente, quantas chances forem necessárias nós vamos ter. Mas não dá para sentar lá tranquilo e falar: eu cumpri com a minha missão. Eu vim aqui, eu semeei bons frutos e estou colhendo os bons frutos. Só dá para receber os bons frutos fazendo. Mas eu não sei o que eu fiz na vida passada para pagar todos os pecados. Devo ter cortado salsinha na tábua dos 10 mandamentos. Talvez. A gente não sabe. E tem como voltar lá atrás e fazer diferente? O que vocês acham? Não dá, né? Não tem o passado. Daqui a pouco, ontem à noite a Dani estava ali falando segundo as tuas obras. Não dá. Dá para assistir na internet. Mas não dá para estar aqui vivenciando isso. Não dá para nós voltarmos lá e fazermos de novo o ontem. Só que de hoje para amanhã não dá. Então, nós precisamos agora nos preocuparmos com o desenvolvimento das habilidades de desenvolvimento moral nesta existência, pensando nesta e o que vamos deixar para o futuro e que vamos vivenciar no futuro. E aí, então, eu peguei algumas frases que são frases de Joana de Ângeles, de Divaldo Franco, de André Luiz, que trazem essa mesma temática com um complemento, até que no final, então, nós vamos falar a frase que Jesus nos traz, da Boa Nova. Então, não é por acaso. Então, nada é por acaso. Allan Kardec vai deixar bem claro na questão número 1 do Livro dos Espíritos.
Deus é soberanamente justo e bom. Então, não tem essa de que ele errou e ele devia ser na casa do meu vizinho, mas acabou acontecendo na minha casa. Alguém, um ser superior, uma energia amorosa, uma força suprema não erra. Nós erramos. Todos nós estamos aqui, todo mundo na segunda série. Então, um está melhorzinho, outro está meia boca, outro está mal, nota vermelha, mas nós estamos todo mundo na segunda série. Não tem assim, aquele lá, eu sou da segunda série A, aquele da segunda série B. Está todo mundo no mesmo barco. Mas Deus, que é soberanamente justo e bom, Ele nos dá esse alerta. Ele fala assim: observe as leis universais nos animais, na colheita, né, nos vegetais, nos minerais. Então a gente tem toda essa correlação bem explicada, inclusive no livro A Gênese, que um palestrante, acho que mês passado, estava aqui falando maravilhosamente sobre a Gênese. Meus irmãos, se aqui estamos, é porque o amor de Deus nos concedeu mais uma chance. Nada na vida é punição, tudo é educação da alma. Então, quando a gente está na segunda série, nós queremos avançar para a terceira. E as provas, o que vai vir pela frente, a gente não conhece bem o conteúdo programático que nós temos planejado para esse ano, que é essa existência. Mas vão vindo. Aí vem na minha casa, vem na casa do Raul, vem na casa do Cláudio, da Vera, né? E aí então a gente pode se ajudar. Ô Raul, como é que você faz lá? Você e a Luzia? Tô precisando de uma mão, cara. Tô precisando de uma mão. Vem aqui na casa espírita, faz o atendimento fraterno. Eu tô passando uma dificuldade. Ninguém vai virar para você e falar assim, viu? Olha só. Por quê? Porque acontece em todas as nossas casas, mas com diferentes entonações, diferentes dificuldades, diferentes pessoas. Mas o que acontece? Tudo é para a nossa educação. Quanto mais resiliência eu tenho diante das provas da vida, mais ela é branda para mim. Aí você vai falar, mas tem lógica isso? Quanto mais eu aceitar, mais fácil vai ser. Daí eu estou sendo uma pamonha. Estou dizendo sim, tudo bem que eu estou sofrendo. Tá, tudo bem. Então, se tem alguém que rege, uma força que rege, e sentou no meu colo uma prova difícil, eu posso usar de recursos e pedir para as pessoas que me ajudem a superar essa prova, porque se eu fizer birra, se eu bater o pé e falar, por que comigo, Senhor? Vai ficar mais difícil. Difícil para alguém me ajudar, difícil para eu pedir ajuda, porque eu vou ter que passar mais uma fase que é da negação e da revolta. Então, o Espiritismo, ele tem esse dom de nos dizer assim, vai meu filho, você só vai para frente. As coisas difíceis vão acontecer, mas é para o seu desenvolvimento moral e espiritual. Ah, então é assim? É. Mas como é que eu faço para passar melhor? Eu posso pedir ajuda, eu posso me ajoelhar em pé, deitado, fazer oração como eu quiser. Eu posso clamar a Deus, pedir e obtereis. Porque nós temos de plantão um anjo guardião, e além de todas as equipes espirituais, nós estamos aqui nesse salão, mas tem uma equipe espiritual toda que nós não enxergamos, que cuidam de nós, que nos enchem de ânimo e fé,
para que a gente volte para casa levando aquela semente da renovação e a gente fale assim: vai dar certo, só vai dar certo. Eu não sei se daqui 2 dias, 3 horas, 2 meses, 1 ano, mas amanhã ou depois eu vou ter visto que deu certo, porque dá certo. E tem as leis universais, vamos chegar lá. Então, a justiça divina, sendo pedagógica, ela não vem para punir nenhum de nós. Ela vem para nos para nossa colheita, porque nós semeamos, e para que a gente possa avançar. Porque se eu der uma prova de 2º ano para o pessoal do primeiro colegial, que nem tem, do primeiro ano do ensino médio, vai falar assim: meu Deus, para desenhar triângulo, desenhar quadrado, o que é círculo, o que é quadrado, o que é triângulo? Isso aqui eu vi lá na 2ª série. Não pode ser isso aqui. Por quê? Porque o avançar, ele requer, mas não precisa ser doloroso, porque isso é um estado de percepção diante da prova. Ela pode existir, pode vir com a sua dureza e você falar: muito bem, então vamos passar. Por onde que eu começo? Tá? Por causa de ser pedagógica. Então, o que a gente tem? Joana de Ângeles é um espírito que acompanhou e que a psicografia de Divaldo Pereira Franco era de muitos e muitos ensinamentos de Joana de Ângeles. Então, quem se afiniza com a psicologia, as terapias, a psicanálise, gosta muito dos livros da Joana de Ângeles. E ela vai dizer assim: a dor é o convite do amor. É filosófico? É. Mas é a oportunidade que nós temos de visualizar a superação da dor através do amor. E muitos de nós, se vocês lembrarem de alguma situação difícil da parte de saúde, que já já nós vamos chegar, aquele período de dificuldade da saúde nos ajudou a ficar mais unido, nos ajudou a estreitar nossa relação com Deus, nos ajudou a sermos mais humildes. Porque não é que a gente quer ser orgulhoso porque quer. Ai, que bonito ser orgulhoso. É porque nós somos ignorantes de ser humildes. Então, primeiro nós somos orgulhosos. Aí a gente vai passando pelos percalços da vida e vamos nos tornando mais humildes. Assim que nós vamos desenvolvendo as virtudes. E ainda tem o amor de Deus nos ensinando pelos caminhos que escolhemos. Cada prova é um mestre silencioso, convidando-nos ao crescimento. Então, nós temos muita proteção invisível, que nós não vimos com os olhos da percepção física, mas que estão ali. E a mediunidade está aí para nos provar. A vida não pune, a vida devolve. Toda semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, né? Um repeteco aí do que nós já falamos. Deus não castiga, educa, orienta e espera que aprendamos a amar. Então, quando a gente passa, essa imagem que eu estava lembrando agora há pouco, que eu coloquei aqui, que a dor, ela fala através do corpo, e aí a alma conecta com o que acalma. Eu tenho algumas amigas que passaram pelo câncer de mama, e familiares também, claro, mas essas 2 amigas foram recentemente, há 6 anos e 2 anos atrás. E elas fizeram uma live agora há poucos dias, e elas disseram assim: as pessoas têm medo de falar a palavra câncer, como se o câncer fosse
se eu falar eu vou atrair e tal. Eu falo assim, você passou por aquela fase difícil, né? Mas elas falaram assim, é preciso falar além do Outubro Rosa sobre o câncer. E o quanto passar por isso tudo nos aproximou de pessoas que muitas vezes se fizeram presente com um coraçãozinho e dizendo, estou em oração por você. Minha amiga, estou por aqui, o que precisar, me passa um WhatsApp. Estamos juntos. Porque às vezes assim, virar e falar, cabelo cresce. Tá. Mas tu passou muito mal? Logo lá você está bem. São frases que minimizam o sofrimento daquela etapa. E aí ela nos educando, elas na live, nos educando para dizer, nós estamos nos sentindo culpados diante de algumas circunstâncias que falam assim, o câncer é de quem não perdoa. Essa frase ela já está na boca do povo. Se você guardou rancor, você vai ter câncer. E que parece explicativa, mas ele é multifatorial. Não é uma lógica assim, isso igual a isso e ponto final. E se a gente reduz a uma frase, a pessoa já está passando uma situação difícil de saúde e ainda vem essa frase como uma explicação daquilo tudo, ou seja, eu tenho culpa de ter atraído essa doença para mim. E a literatura espírita vai dizer, são etapas da nossa vida que vamos passar, ou um, ou outro, ou agora, ou outrora. Aí são de cunhos pedagógicos para o clã, para o grupo todo. Porque todos passamos juntos, o cônjuge, os filhos, né? E até mesmo uma doença mais passageira, como por exemplo uma gripe bem forte. Essa pessoa ela fica de cama, ela tem um amparo de alguém, ela não consegue sair, principalmente os homens, né? Tem um videozinho engraçado que a mulher com gripe vai lá, faz a sopa e tal. O homem, eu vou morrer. Sai todo enrolado do cobertor num sol de 40 graus. Mas, brincadeira, tá? Os meninos aí são uma brincadeira. Então, a gente é convidado a olhar para as nossas formas de desenvolvimento de amorosidade também na doença, né? E os sentimentos, a energia que emanamos. Então, todo templo espiritual, por exemplo, aqui é um templo espiritual. Na igreja católica, na igreja evangélica, nos encontros, igreja grande, pequena, em que as pessoas se reúnem para buscar um desenvolvimento espiritual. A gente sente uma vibração mais leve. Por quê? Porque o universo responde à vibração do coração. Não há cura verdadeira sem a educação da alma. Então, Divaldo Franco tem um jeito, né? Ele faleceu, mas ele tem um jeito muito cômico de falar sobre essas questões da energia e tudo, que não é essa coisa mais ligada ao misticismo, mas sim sobre o quanto que nós podemos elevar a vibração do ambiente em que nós estamos através do bom humor, através do acolhimento, através de um abraço. Eu gosto muito de uma história que ele conta, que ele estava então jantando num restaurante muito bonito em outro país, e a Joana de Ângeles, que é sua mestra espiritual, disse: levanta e abraça aquele garçom. Já contei para vocês aqui? Não? Levanta e abraça aquele garçom. E aí o Divaldo Franco, então, na África, não tem o costume de
todo mundo saía abraçando todo mundo, que nem aqui no Brasil. E aí ele pensava assim, aí ele dizia, mas como que eu vou abraçar? Nós estamos aqui todos reunidos, sentados à mesa. Levanta e abraça o garçom, ela dizendo. E aí então ele falou assim, garçom, aí o garçom veio, você poderia pegar um leite bem quente para mim? Porque eu quero misturar aqui no meu café. Claro, então ele vai, pega o leite quente. E quando ele traz o leite, Divaldo Franco levanta e abraça bem forte ele, não solta e diz assim, muito obrigada. E ela continua abraçado, mas muito obrigada mesmo. E ele contando é barato. E um homem sem saber o que fazer, com as mãos esticadas assim, e aí ela continua abraçado. Nossa, mas esse leite vai me fazer bem e tal. E aí ele começa a inventar. Aí ele, eu posso soltar? Aí ele solta e o garçom, né, com um servo. Aí todo mundo, nossa, fica observando, né, como que tinha feito aquilo. E aí ele senta, e ele começa a falar, eu comecei a me refazer na mesa, e o garçom olhando para mim assim, os dentões reluzentes e tal. E aí, o que acontece? Passa esse dia, e no outro dia ele acorda com uma indisposição, né? Passa-se a noite, e ele acorda então no outro dia com uma indisposição, e não consegue descer para tomar o café lá embaixo, então no hotel. E então esse garçom chegou até a mesa e disse, onde é que está o senhor Franco, né, Mr. Franco? Aí eles disseram, ele não está bem, ele ficou no quarto. Aí ele disse, então vai, ele pensou, né, o garçom pensou, eu vou levar para ele um café da manhã especial no quarto, depois daquele abraço que eu ganhei, né? E aí então tá lá o Divaldo, e aí ele bate na porta, e a Joana tinha dito para ele de novo, para ele que ele ia receber uma visita e que era para ele tratar com toda a cortesia. E ele fala, né, eu precisava de alguém para me cuidar, mas enfim, levanta, recebe a porta, o garçom, e o garçom entra. E aí ele agarra o garçom de novo, abraça o garçom de novo, e aí o garçom começa a chorar. E aí ele diz assim, nunca me aconteceu isso. E aí ele fala assim, aquele abraço que o senhor me deu ontem salvou a minha vida. Aí o Divaldo Franco começa a escutar, mas por que, meu irmão? E aí ele começa a contar que tinha tido o diagnóstico de um tipo de câncer muito raro, cujas, o tratamento não era disponível, e ele ia se suicidar naquela noite. E aí então, e que para que a família não passasse pela dor de vê-lo definhando numa cama, sem poder levá-lo ao tratamento e sem ter os recursos necessários, porque o que ele ganhava não dava nem para a primeira etapa de tratamento. E aí então o Divaldo Franco disse, meu amigo, que bom que você está compartilhando isso comigo, porque você fará o tratamento. E aí então, que a Joana de Ângeles então tinha preparado ele, né, e intuído para tudo isso. Ele disse assim, aqueles amigos que estão sentados à mesa lá embaixo, eles têm muitos recursos, e com certeza eles não vão medir esforços para lhe ajudar a fazer o tratamento. E aí então ele depois desce, conversa com os amigos, todos entram em comum acordo em de fato pagarem o tratamento, e além disso darem toda a assistência para a família. E ele começa, então esse garçom começa a trabalhar depois e se torna um dos funcionários de um daqueles grandes nomes que estavam ali à mesa junto, né? Então, quando nós somos intuídos, nós podemos
fazer algo. E fazer algo pode ser através de um abraço que lhe dê vontade e você romper às vezes o limite da etiqueta do lugar e passar um pouquinho além, mesmo que depois você precise dar uma recuada, né, se desculpar às vezes de algum fato, mas escute. Muitas vezes isso vem para nós no ambiente de trabalho que a gente está, né? Para tudo, está tomando um cafezinho com alguém. Hoje mesmo eu atendi um paciente que o procedimento dele era de 15 minutos. Mas, então eu fiz os 15 minutos, só que a consulta dele durou 1h20. Então eu escutei toda a trajetória de vida dele, as superações e a fase que está causando o estresse, que fez com que ele tivesse aquele problema que a gente resolveu em 15 minutos. Então, essa disponibilidade em estar ali, principalmente quem trabalha com pessoas, né, da saúde, ou que a gente pode, em todos os tipos de trabalho, escutar, ir um pouquinho além, dar um abraço. E aí, a gente tem, então, a intenção é oração em movimento, né? Então, é olhar para a dor e dizer: eu entendo que há um motivo por que viestes. Eu não sei qual é, mas existe. E então eu peço a Deus que me dê forças para seguir adiante. E aí então nós vamos encontrar a frase de Jesus, que é: a cada um segundo as suas obras. Está no Evangelho de Mateus. A vida devolve exatamente o que damos, não como castigo, mas como espelho amoroso. Se nós fôssemos olhar de uma perspectiva mais assim, de observação, há muitas e muitas pessoas que passam por situações difíceis e sucumbem, assim como nós, assim como eu, assim como cada um de nós. Mas há tantas outras que passam por situações difíceis e superam. Só que aquelas que sucumbem caem na boca do povo e a notícia ela se espalha como uma bomba, assim, que de longe alguém escuta falar, alguém sabe, E quando é um processo de superação, parece que não foi nada mais do que a obrigação superar aquela fase. E isso é muito doloroso para aquele que passa pelo processo e ele está transformado, mas a ambiência que convive ao seu redor continua na mesma tocada. Então, o que a gente pode fazer? Sempre permitir que o outro se apresente numa nova etapa da vida dele, como um novo ser, como se nós vivêssemos várias vidas numa única encarnação. Se vocês olharem para trás, cada um de nós, olhar para trás e ver a nossa infância, a nossa adolescência, vamos pensar de 10 em 10 anos. Nós não tivemos comportamentos diferentes do que nós temos agora? Daqui 20, eu vou olhar para a Dani agora e vou falar assim: meu Deus, olha que cabeção. Olha como é que eu fazia ainda naquela época. Que é quando a gente olha nós com 20 anos, né? Que a gente tem um pouquinho mais aí de 20. A gente pensa: nossa, eu tinha uma cabecinha meio vazia, né? Nossa, será que eu já estava atenta a determinados sinais? E assim, o que é importante? Tudo que eu começar hoje, daqui 20 anos eu já posso olhar e falar assim: com 46 eu despertei. Em casa a gente tem uma frase que a gente fala assim:
A gente aprende rápido, né? 46 anos para aprender isso. Aí a gente faz um meme interno lá em casa, né? Então, a vida, como a gente já tem essa certeza que vai devolver de volta da forma em que dermos, cabe a nós nos esforçarmos ao máximo para darmos o melhor, independente com o que o outro vai fazer com o melhor. Muitas vezes, dar o melhor para nós mesmos, porque nós não fomos apresentados a essa hipótese. A gente já veio numa etapa depois de Jesus. E Jesus, quando chegou aqui, há 2025 anos atrás, ele veio, era aquela matança sem fim, olho por olho, dente por dente. Ele tinha que ensinar a gente a respeitar o outro, amar o outro, fazer caridade para o outro, porque a gente era muito egoísta, só pensava em nós. Hoje a gente continua, mas nós estamos um pouquinho melhor. O que aconteceu com muitos de nós? Só dá para o outro e esquece de nós mesmos. Como se isso fosse o que Jesus quisesse mesmo. Ó, você fica tranquilo, sofre calado, rasteja mesmo, mas esteja inteiro para o outro. Será que se a gente estivesse face a face com Jesus, o que ele falaria para nós em relação a isso? Você pode, escolha sempre o lado do sofrimento, meu irmão. Se você tiver com uma vida calma, leve, com uma vibração em paz e harmonia, tá dando alguma coisa errada. Você tem que escolher sempre o sofrimento, pegar então, se açoitar para encontrar o reino de Deus. Não é esse Deus que Jesus nos apresenta. É um Deus que diz: buscai e achareis, peça ajuda que eu lhe darei. Então é possível sim cuidar de nós para podermos cuidar do outro, semear o bem e colhermos hoje mesmo esse bem, tendo olhos para ver isso, porque às vezes nós não temos olhos. A gente está tão acostumado na batida do vitimismo, da tristeza, da agonia, que a gente não consegue ver as coisas boas que acontecem para nós, já na colheita do que nós semeamos há 5 anos atrás, há 1 ano atrás, há 1 semana atrás, ontem e hoje de manhã. Então nós precisamos estar atentos. Aquele que planta amor, mesmo entre espinhos, colherá flores de paz. Então Jesus não nos ensina que é lambendo o chão na tristeza que nós vamos encontrar a porta de Deus, né, dos céus. E assim então eu agradeço muito as reflexões que nós fizemos na noite de hoje. Foi um grande prazer para mim preparar esses slides para que a gente pudesse conversar disso e aprendermos juntos aqui para fazermos então o hoje já bem melhor e colhermos amanhã ainda mais tranquilidade e paz. Que Jesus nos abençoe.